Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pastor orando ali para que Deus tirasse o nosso nervosismo. E mesmo pregando há muitos anos, todas as vezes que nós subimos no altar para entregar a palavra de Deus, nosso temor a Deus, o nosso coração nos faz ficar realmente nervosos, porque essa é uma grande responsabilidade, estar diante da noiva do Cordeiro para trazer uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nessa noite eu possa ser canal, Senhor, para a tua igreja, que o Senhor possa falar com a tua igreja, Senhor, da forma como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada pelo pastor Raimundo, agradecer também ao pastor Rony, pastor presidente da nossa igreja, e convidar a igreja nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1. Você que for achando, vai ficando de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus que será lida nesta hora, em nome de Jesus. Eu fiz o meu rascunho no celular, então peço aos irmãos que não reparem de eu mexer aqui na frente, mas vamos economizar papel. Vamos lá. Livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, antes de existir qualquer coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. Nele estava a vida, e essa vida era luz para os homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não pode apagá-la. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós queremos, Senhor, nos colocar aqui na Tua presença, com o nosso coração aberto, meu Pai, nesta noite. Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para falar às nossas vidas, Senhor, nesta hora. Pai, nós repreendemos nesta hora, em nome de Jesus, todo levantar do inimigo contra o culto desta noite, todo espírito roubador da palavra de Deus. Nós repreendemos nesta hora, em nome de Jesus, e te pedimos, ó Pai, que os Teus anjos, ó Pai, estejam espalhados no templo da Igreja Batista Unidade e Fé nesta noite, Senhor. Que a tua unção, ó Pai, esteja sendo derramada neste lugar nesta noite, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, através dessa palavra, nos conectarmos ainda mais com o Senhor, ainda mais no espiritual de Deus, ó Pai. Que não seja eu aqui a falar algo de mim mesmo, mas aquilo, meu Pai, que o Senhor tocou e trouxe ao meu coração, que seja, Senhor, passado para esta igreja nesta noite. Aquieta a nossa alma, acalma o nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, estar sim, abertos a aprender ainda mais do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu comecei a pensar na palavra do Senhor para compartilhar com a igreja nesta noite, mais uma vez essa palavra já era guiada por uma ocasião especial, já que hoje é a noite da Santa Ceia do Espírito Santo de Deus. Não é algo simples, não é algo à toa, não é algo corriqueiro, né? Na minha visão é sim o momento da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade mais importante. O momento em que nós vamos comer do pão e do sangue de Cristo. Apesar que às vezes algumas pessoas deixam que isso passe despercebido, façam desse culto apenas mais alguma coisa, ou dessa cerimônia apenas mais um momento. É necessário que no dia de hoje, que nessa palavra nós venhamos lembrar, enaltecer, trazer de novo, trazer à mente, colocar à frente, colocar em cima um nome: Jesus. E é sobre esse nome que eu quero falar nessa noite. Eu quero dedicar todo esse tempo de pregação para falar apenas de Jesus. Amém? Vamos compartilhar um pouco mais nessa noite. O tema dessa palavra é da profecia messiânica à concretização, a maior história de amor de todos os tempos. Quando nós estávamos lendo aqui esse primeiro texto de João, provavelmente alguns irmãos ao ler na Bíblia estava escrito uma outra versão. Na minha está escrito: no princípio, antes de existir, a palavra já existia. Em outras versões está escrito o quê? O verbo já existia, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O termo grego que utiliza
A palavra verbo é a palavra logos, e a palavra logos significa palavra. Palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia, ou seja, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Esse é o nosso primeiro encontro com Jesus na palavra de hoje, porque nós lembramos sempre de Jesus, a cruz que aqui está, nós lembramos sempre de Jesus, o sacrifício, o sangue derramado, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas nosso primeiro encontro com Jesus na história é na criação de tudo, né? Há uma diferença no que a Bíblia fala ali do que a gente vê no imaginário popular, nos filmes, até nas lições da escola bíblica a gente vê Deus fazendo a criação e as representações têm apenas Deus ali com a barba comprida fazendo a criação, que nos remete a Deus Pai. Mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus, a palavra encarnada de Deus, o verbo já estava com ele desde o início de tudo. Tudo foi feito através dele. Então o que nós devemos ser gratos a Jesus não é apenas nem é a palavra correta, porque foi o maior sacrifício que alguém poderia ter feito, né? Um Deus se tornar homem, sofrer humilhação e ainda morrer por este homem. Mas não é apenas pelo sacrifício, pela cruz. Mas a nossa relação com ele vem de muito antes disso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que se fez, fez-se através do verbo. Nada foi feito sem ele. Então, na nossa concepção, quando nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, Jesus era ali um ser ativo nessa criação, junto com Deus Pai, junto com Deus Espírito Santo. Essa palavra encarnada ali, ela já estava. Ele estava com Deus desde o momento. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, a palavra diz assim: olhem, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, ao qual será dado o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então em Mateus já se falava do que o Antigo Testamento apontava sobre Jesus Cristo. Olha, uma virgem vai ficar grávida, ela dará à luz a um filho, que será chamado Jesus. Ele receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus Criador, o Deus que está ali acima de tudo, o Deus Espírito, o Deus que se revelou no Antigo Testamento. Nesse momento agora ele abre mão daquele lugar dele, de estar acima de tudo, para viver como nós, dentro de um corpo carnal. Para viver como nós, num corpo que veio do pó, que ao pó voltaria, caso ele morresse, não vencesse a morte, assim como é o nosso destino, voltaremos ao pó. Ele abre mão então para vir em forma de homem, para viver como nós e para sentir aquilo que nós sentimos, para ser o nosso advogado fiel, para no momento que a gente orar, ter alguém diante de Deus que fale: ei, Pai, eu entendo o que eles estão passando, eu já estive ali, eu já vivi isso, eu já senti esse sentimento no meu coração, eu entendo essa mágoa, eu entendo esse ódio, eu entendo esse rancor, eu entendo essa ira. Nós vemos Jesus se irando, nós vemos Jesus chorando, nós vemos Jesus saindo para o deserto, nós vemos Jesus corrigindo os apóstolos dele, nós vemos Jesus desafiando as autoridades, nós vemos Jesus abaixando a cabeça para as autoridades, nós vemos Jesus de todas as formas. Assim ele sentiu, assim ele viveu como nós. Mas antes disso acontecer, ele já estava. Lá no Gênesis, ele já estava. Quando você estuda o Antigo Testamento, você tem mais de 300 profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus. Antes do nascimento de Jesus Cristo e até hoje, os judeus já aguardavam que um Messias viria. Viria um Salvador. Viria alguém que mudaria aquela história. Nós estamos falando de um povo que sofreu e sofre até hoje muito, que é o povo judeu. Um povo que por séculos foi escravo, um povo que foi oprimido de diversas formas. Quando a gente vê as histórias dele, nós vemos todos os povos oprimindo eles lá, quando eles saíram debaixo da vontade de Deus. Nós vemos eles 400 anos escravos no Egito. Nós vemos ele na época de Jesus sob o domínio de um império romano ali. Mas eles aguardavam que o Messias viria. Às vezes a gente fala assim, quando Jesus aparece na palavra de Deus, no Novo Testamento, a partir do nascimento, Jesus está sendo apontado em todo o Antigo Testamento. Tanto que quando você estuda o Novo Testamento, você vai vendo que tudo se fala para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta na parte tal, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta na parte tal, para que se cumprisse o que foi dito na parte tal. Alguns cristãos hoje em dia têm abandonado muito a leitura do Antigo Testamento. Eu vou ler os Evangelhos, o Novo Testamento, as cartas e tal.
E a leitura do Antigo Testamento, ela é profunda para a gente, ela é importante para a gente, ela é enigmática para a gente, porque a gente entende uma história desde o início, a gente entende, inclusive, a história da nossa igreja cristã hoje desde o início, a história da nossa religião desde o início. E no Antigo Testamento, 300 profecias messiânicas apontavam para Jesus e se cumpriram em Jesus. Eu selecionei aqui algumas delas para a gente falar nesta noite. Você não precisa abrir para que a gente seja mais ágil. O Messias nasceria de uma mulher. Em Gênesis 3,15 falava: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se cumpriu em Jesus? Amém. O Messias nasceria em Belém. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a antiguidade. Quem falou isso foi Miqueias, no seu livro, no capítulo 5, no versículo 2. Jesus nasceu aonde, meus irmãos? Em Belém, cumprida mais uma profecia. Outra profecia em Isaías 7,14 falava que o Messias nasceria de uma virgem. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. O Messias viria da tribo de Judá. Aconteceu, meus irmãos? Amém. Mais uma profecia messiânica: um massacre de crianças aconteceria no local do nascimento do Messias. Essa profecia está lá em Jeremias 31,15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. O que aconteceu quando o rei Herodes ficou sabendo que nasceria o novo rei dos judeus? Quando os reis magos chegaram até ele, ele mandou que se fizessem o que ali naquele povo, naquele momento? Que matasse todas as crianças naquela idade. E mais uma profecia messiânica se cumpria no nascimento de Jesus. Ele nasce já sendo salvo, porque existia um plano para acontecer ali, existia uma obra. Essa criança não ia morrer, essa criança não ia passar. Poderia o rei decretar a morte dela, ela não se concretizaria, porque havia um plano maior. Então aconteceu sim esse massacre das crianças. Você imagina, por exemplo, você sem força nenhuma na sua casa, todo o exército chegando, abrindo e matando todas as crianças ali, mas uma criança daquele lugar foi salva. Jesus Cristo foi salvo, porque o anjo chegou, orientou a família obedeceu e o salvou. Não há profecia, não há palavra de Deus, não há promessa para a sua vida que também não vai se cumprir em Cristo Jesus. Amém? Não há nada que nós não vamos receber se nós tomarmos posse, se nós somos obedientes. Eu quero trazer mais sobre isso. Uma profecia em Isaías 43. Um mensageiro iria preparar o caminho para o Messias. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Isso se cumpriu em quem, meus irmãos? Em João Batista, a voz que clamou no deserto e que anunciou a vinda de Jesus Cristo. Mais uma em Isaías 53:3, o Messias seria rejeitado pelo seu próprio povo. Diz assim o profeta Isaías: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos duros. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, não fazíamos dele caso algum. Aconteceu? Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi maltratado, tudo se cumpriu nele. Veja, Jesus, ele poderia até ter fugido de algumas coisas dessas, ele era Deus, ele tinha poder para isso. Mas ele estava totalmente debaixo da vontade, do plano de Deus Pai para a vida dele. Ele estava totalmente servo, ele estava totalmente no caminho. E ele já aceitou sabendo que seria difícil. Assim como nós na nossa vida. A gente aceita esse cargo de estarmos ali com o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós já sabemos que vai ser difícil, que não vai ser fácil. Lutas virão. Dentro de casa, na nossa própria igreja, no nosso próprio ministério. Lutas virão de fora, lutas virão no trabalho, lutas virão dentro do nosso próprio coração, nos mandando fazer de um jeito ou de outro. Fácil não seria. Mas assim como Jesus baixou a cabeça e seguiu
recebeu todo esse maltrato, sabendo que seria assim, assim também somos nós. Não adianta eu vou ser servo de Deus quando estiver tudo bem. No dia que eu quiser eu vou na igreja. No dia que eu não estiver bem eu não vou. Quando eu achar que é o momento eu vou apoiar. Quando eu achar que não, não apoio. Quando eu quiser eu sou respeitador. Quando eu não quiser eu sou rebelde. Quando eu quero eu vivo em santidade. Quando eu não quero eu vivo em pecado. Não adianta. Se quisermos ser pequenos cristos cristãos, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Por isso que eu estou contando aqui das profecias messiânicas até a realização. O Messias seria falsamente acusado. Isso foi lá em Salmo 35:11. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre as coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bom com o mal e procuram tirar-me a vida. Se cumpriu? Se cumpriu. E a 10ª, o Messias ficaria em silêncio diante dos seus acusadores. Isaías 53:7 falou assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quanta humildade nesse homem. Como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E será que nós estamos seguindo esse exemplo? Ou será que toda vez que alguém pisou no meu pé eu grito? Falou uma coisa que eu não quis, eu vou lá e eu tenho que reclamar. Fez uma coisa comigo, eu tenho que sair falando com todo mundo. Não aconteceu do jeito que Deus queria, eu começo a murmurar, começo a reclamar, começo a amaldiçoar. Será que nós estamos realmente seguindo tudo isso? Esse é o exemplo de Jesus Cristo, a qual eu quero dedicar todo o tempo dessa mensagem hoje, para a gente conversar sobre ele, para a gente conhecê-lo ainda mais. O Messias seria um sacrifício pelo pecado, Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Quantos aqui são parte dessa prole dele? Aleluia! Nós somos o sinal vivo de que a obra de Jesus Cristo está aí. Quando nós falamos Cristo vive em mim, é isso. Não adianta o mundo olhar e achar que porque ele foi crucificado, porque ele morreu, acabou. Cada um de nós somos sinais da vida de Cristo, ele vive. Parece uma palavra repetida, todo mundo sabe que o cristão vai falar isso. Esta é a palavra poderosa, Jesus Cristo ainda vive. Não como um Deus intocado, não como alguém que é espiritual e não está perto de nós. Ele vive como um de nós. Ele passeia no meio de nós. Como eu que cheguei aqui nessa noite, como todos os irmãos que chegaram aqui nessa noite, Jesus é um de nós. Às vezes o que nos dificulta de tê-lo como nosso amigo, de tê-lo próximo, é a gente pegar e colocar ele de uma forma tão inalcançável, como se ele fosse esse Deus distante, como se ele fosse esse Deus longe. Não, ele é Deus de perto, ele é parecido. Nós somos imagem e semelhança dele, no nosso caráter, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nós somos parecidos com ele. Então ele entende, então ele está próximo, então ele é nosso amigo, então ele anda junto. Esse é Jesus. Não é aquela imagem bonita que muitas vezes a igreja católica trabalha, né? Com aquele rosto totalmente angelical da época do romantismo, e você acha aquilo tão distante. Ou aquele Deus que só fala com vozes de trovão lá em cima e você tem que só ter medo. Quando Jesus se torna homem, ele quer isso, ele quer que nós vejamos ele próximo a gente. E tudo bem se não havia beleza ou formosura que agradasse. E tudo bem se ele fosse perseguido durante a vida. E tudo bem se ele nascesse ali de uma virgem, pobre, humilde, dentro de um estábulo, numa manjedoura. Tudo bem por ele. Importava que ele vivesse como nós vivemos. Importava que as pessoas olhassem para ele e falassem: esse se parece comigo. Ele também foi perseguido. Ele também foi humilhado. Também falaram mal dele. Fizeram reuniões lá nos templos para falar mal dele. Muitos falaram que não, ele não é o Messias. Quantas vezes, meus irmãos, isso não acontece contra as nossas vidas, hein? Nós somos pequenos cristos, se somos cristãos, se somos parecidos com ele, nada disso importa. Ele poderia ter sido atacado só pelos de fora, e os judeus terem
só feito aquela entrada bonita que a gente vê do domingo de Ramos, né? Quando ele entra em Jerusalém e as pessoas levantam os ramos, dando espaço para ele. Poderia ter sido só assim. Poderia ter sido só assim. Ele poderia ter sido morto só por gente de fora, sem os judeus nem participarem. Isso não diminuiria para nós o sacrifício que ele fez por nós. Ele morreria por nós de qualquer jeito. Mas coube a ele o lugar de ser humilhado na própria religião dele. Coube a ele o lugar de ser perseguido pelos líderes do próprio templo dele. Coube a ele o lugar de ser difamado. Coube a ele o lugar de ser humilhado. Talvez, para que nós pudéssemos hoje, quando passar por isso, olhar para ele e falar: Jesus, você me entende. Coube a ele que os líderes da religião dele naquela época, ele fazendo tudo direitinho, ele até dando aula já dos textos bíblicos, lá eles virassem e falassem: Messias? Eu não acho que esse aí é o Messias, não. Não deve ser o chamado dele, não. E você pode passar por isso, meu irmão, na sua vida. Às vezes você já até passou. Às vezes o seu sonho é estar pregando para as pessoas na rua, e você está tímido, não tem condição. Pregador do evangelho, evangelista, acho que esse aí não é o chamado dele, não. Aconteceu com ele. Às vezes o seu sonho é estar cantando, gravar um CD, viver louvando ao Senhor, que Deus te use através da sua voz. E às vezes você vai passar por, mas será que é o talento dela para isso? Será que o chamado dela é esse? Eu acho que não é, não. Às vezes Deus pode ter te chamado desde criança, te escolhido, te dado profecias a vida inteira, te chamado, te colocado no papel de ser um pastor. E às vezes as pessoas vão se levantar e dizer: eu acho que esse não é o chamado dele, não. Se me perguntar, eu não acho, não. Bem-aventurados sois. Bem-aventurado quando fordes humilhados, porque vocês serão exaltados. Sarabalabacandachai. Bem-aventurados. Glorifica o Senhor aí nesta hora, igreja. Oh, Espírito de Deus, nós te adoramos. Santo, 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 assim. Meu irmão, eu tenho para mim uma máxima na minha vida. Toda vez que eu passo por uma perseguição, trabalho, família, igreja, qualquer lugar, quando começa a acontecer, eu falo: tem coisa boa de Deus vindo para mim aí, ó. Tem coisa boa de Deus vindo aí. Tem coisa boa. Não abaixa a cabeça não, meu irmão. Não é porque você é humilde, você precisa ter aquele complexo. Paulo falava: cabe a mim não é ser menor do que os outros, considere os outros maior do que você. Mas ele não tinha um complexo de inferioridade. Ele era humilde. Não fica abatido não, com perseguições, com tudo isso que acontece, porque mais tem o Senhor para nos dar. Veja lá, em Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. A profecia apontava para que o Messias se sentaria à direita de Deus. Quantos aqui creem que isso aconteceu? Que o Cordeiro de Deus está à direita de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós nos reunimos aqui nessa noite, não é para ficar cantando, a gente cantaria em qualquer lugar, não é para ficar dançando, a gente faria isso em qualquer lugar. Não é para ouvir alguém palestrar sobre um assunto, palestra você tem em qualquer lugar. Nós estamos aqui por Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque é uma história de amor que nós temos com Ele. O que nos leva à segunda parte do que eu quero dizer hoje, a maior história de amor de todos os tempos. Olha como lá no início da criação Ele já pensava, haveria um encontro. Cada um de nós aqui teve um encontro com Deus em algum momento da nossa vida, não é verdade? Mesmo aqueles que foram nascidos no Evangelho, teve um momento em que você falou: agora eu quero aceitar Jesus. Agora eu quero me batizar. E aquele primeiro amor é um momento maravilhoso. Esses dias aqui no culto jovem, o irmão Maurício estava pregando sobre isso, sobre a necessidade do primeiro amor, de nós não nos afastarmos, porque tudo é ótimo, tudo é bom, tudo é novo.
aprender a cantar as músicas, aprender como é que se organiza a Bíblia, aprender minha rotina agora com os cultos, aceitar Jesus Cristo, passar pelas águas, receber os dons do Espírito, usar os meus dons na igreja, tudo é maravilhoso. Nós tivemos esse momento de encontro com Ele. É um encontro baseado no amor. Lucas 6, 29 e 30. Se alguém lhe bater de um lado do rosto, ofereça também a outra face. Se alguém pegar a sua capa, deixe que leve também a sua túnica. Dê para todo aquele que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não peça de volta. Aí eu me pergunto, que amor é esse? Que não tem orgulho, que não se importa com bens materiais. Quantas relações são destruídas por isso? O irmão ou a irmã trabalha vendendo alguma coisa, o outro não pagou, acabou. Já é motivo para virar a cara, é motivo para tudo. Emprestou uma coisa para o irmão, para a irmã, quebrou, não sei o que, é motivo, nunca mais eu empresto, nunca mais eu ajudo, nunca mais eu faço nada. Irmão, Jesus sabia como nós éramos. Se tem alguém que pode falar com propriedade, é Jesus Cristo, porque Ele foi homem, Ele viveu entre nós. Ele sabe que muitas vezes nisso daí, nós seríamos atrapalhados na nossa vida. E Ele falou, dê um tapa numa face, oferece a outra. O que isso quer dizer? Já te machucou? Amém, passou. Dá uma outra chance. Eu estou trabalhando com essa pessoa, eu estou trabalhando com você. Pegou uma túnica sua, tudo bem? Oferece outra outro dia. Eu estou trabalhando com ela, eu estou trabalhando com você. Ele quer que nós sejamos dependentes dele. Ele não quer que nós sejamos dependentes do material. Que amor é esse? Mateus 8, 38 e 39. Essa é poderosa. Porque eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem forças espirituais, nem qualquer coisa do presente, nem do futuro, nem qualquer coisa que está acima de nós ou embaixo de nós, nem poderes, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nosso Salvador, nada pode nos separar do amor dele, nada, nada, nenhum pecado, nenhum erro. Às vezes tem um pecado que você está lutando contra ele e não consegue largar, está um espinho aí na tua carne, nem isso vai te separar de Deus. Caiu em pecado, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Pai, eu não quero perder a tua presença, eu não quero que se afaste de mim a tua presença, Jesus. Eu quero ser restaurado, sabe? Se arrependa, busque de fato. Às vezes você já até desistiu de vencer esse pecado, porque ele já te venceu um tanto de vezes. Tente de novo, vai ver, agora é a vez que você vai vencer e vai levantar e vai dar certo. Tente de novo. Que amor é esse? É indestrutível. No amor dele não existe desistência. Já desistiram de você alguma vez? Algum companheiro ou companheira, namorado, namorada, marido, esposa, algum amigo, alguma amiga, alguém do trabalho, algum chefe, alguém já desistiu de você? Esse amor que nós acabamos de ler não desiste. Não há desistência no amor de Jesus por você. Ele não desiste. Você pode até desistir, mas Ele não desiste de você. Ele está aí. Não há desistência, não há traição. Já te traíram? Traíram sua confiança alguma vez? Traíram seu carinho, seu sentimento alguma vez? Alguém da sua família, algum companheiro ou companheira sua, alguém da igreja, algum amigo, alguma amiga traiu? Nele não há traição. Nesse amor dele não há traição. Pode se entregar nesse amor, pode mergulhar nesse amor, pode se aprofundar, pode mergulhar em águas mais profundas com ele. Você pode se lançar com tudo nesse amor. Não há traição. Não há nada que você vai entregar para ele que não vai vir de volta para você 10.000 vezes maior. O amor de Deus é muito maior. Não há desistência, não há traição, não há divórcio. Que tristeza. A pessoa se casar é para a vida inteira. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte me separe e a pessoa se entrega. E depois vem uma traição, vem um divórcio, vem uma quebra. Nós somos a noiva do Cordeiro. Começamos por aí. Nosso noivo é Ele. E nesse casamento não tem divórcio não, amém? Nesse encontro que tivemos com Ele não tem voltar atrás, amém? Nesse amor que nós recebemos dEle não tem barreira.
não há desistência, não há traição, não há divórcio, não há negligência. O que é negligência? Eu tinha que fazer, mas eu não faço, eu estou sendo negligente. Não há nada que ele tem que fazer por você que ele não faça. Às vezes você não percebeu, mas ele está fazendo. Às vezes não se cumpriu, não te entregou, mas ele está fazendo. Às vezes você está ali com fome, o bolo ainda não chegou na sua mão, mas ele está fazendo a massa. Mas ele está aquecendo o fogo. Mas ele está separando os pratos. Ele está esperando chegar na temperatura certa. Ele está esperando a consistência certa para te entregar. E às vezes quem come antes da hora vai até passar mal com aquilo ali. Ele sabe o momento certo de te dar. Com ele não há negligência ou abandono. Nenhum, nunca. Deus não nos abandona. Apesar de Satanás querer nos dizer que se você caiu em pecado, ou num erro, ou se você não está conseguindo largar uma coisa ou outra, às vezes a pessoa está na igreja e ainda tem um vício, veio do mundo com um vício, não conseguiu largar ainda aquilo. Apesar de Satanás querer te falar que você está sozinho, eu quero te dizer, Deus não te abandona. Jesus não te abandona. Às vezes você não vai falar disso para ninguém, nem para ninguém da igreja, nem da sua família. Às vezes é algo no seu coração. Ainda assim, alguém que resolveu morar onde? No seu coração. Escolheu você como morada. É uma das formas de nós entendermos quando Jesus fala, vou preparar morada. É dizer, abre o teu coração para Ele, Ele vai preparar morada para o Espírito Santo. Jesus ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados para nos libertar desse mundo mau em que vivemos. Gálatas 1:4. Esse é o amor de Cristo. Ninguém precisou pedir, mas Ele se ofereceu voluntariamente para morrer por nós. Tem um hino que quando a gente cantou na igreja eu falei, tudo bem, é liberdade poética, mas tem uma palavrinha errada. No hino Deus falava com Jesus assim, você vai ter que descer na terra para salvar o homem. Mas a palavra nos fala que Ele se entregou voluntariamente por nós. Ninguém falou, opa, Jesus, chegou a sua hora, agora você tem, vai lá. Esse ter que descer não era uma obrigação para Jesus Cristo. Ele não veio aqui obrigado. Ele não foi um filho rebelde que o pai brigou e botou para fora e falou, agora depois que você morrer você volta. Ele voluntariamente escolheu se entregar por nós. Ele voluntariamente o fez. Esse é o sacrifício dele, é voluntário, assim como o nosso. Ninguém vem aqui, quantos aqui trabalham na obra? Ninguém está trabalhando obrigado, não. Se você está fazendo de forma voluntária, você está fazendo por amor. Ninguém aqui está fazendo nada obrigado. E aí melhor ainda, porque quando a gente ama o que a gente faz muito melhor aquilo que nós amamos, não é verdade? Na casa de meu pai, quero o último versículo falando sobre o amor de Jesus. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai já há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Não tire isso da sua frente, não tire isso da sua meta, não tire isso do final do seu caminho. Sabe quem está esperando a gente lá no final? Jesus. A concretização de tudo. Sabe o que vai acontecer quando você fechar o teu olho aqui? Você vai abrir e começa tudo. Uma eternidade no céu, uma eternidade com Deus. Uma eternidade num paraíso com Ele. Começa tudo. Começa com seu novo nome. Começa com seu corpo em glória. Começa os anjos, começa a vida. Você é isso. Nós estamos aqui como forasteiros. Nós não somos desse mundo, esse mundo jaz do maligno. Nós não somos desse mundo. Nós somos de um outro plano espiritual, sobrenatural, acima. Fechou o olho aqui, começa a parte, aí sim é a sua vida. É o que Deus te criou, é porque Ele fez. Não se preocupe com os problemas aqui, acumular riqueza aqui, fazer coisa aqui, meu sucesso maravilhoso aqui. Preocupe-se lá, aqui é apenas o início bem pequenininho, de uma eternidade que nós temos com Ele. Não há outra opção. Você não vai se desviar. Você não vai viver no pecado, você não vai desistir, você vai continuar em nome de Jesus, e o seu caminho é esse. Agora eu quero pedir que você abra em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Ao longo da palavra dessa noite eu fui trazendo aqui alguns versículos, e fui lendo eles eu aqui mesmo, porque por causa do nosso tempo, mas estes dois versículos aqui, essas duas referências nós vamos ler juntos. Quanto você acha, eu queria te dizer, esse amor de Jesus não termina na cruz. Ele prepara a morada, nossos corações para o Pai, pois seu sangue nos santifica
para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E no céu também a morada celestial, onde iremos habitar com Ele para a eternidade. E é dessa morada que nós estamos falando. João então tem a visão, Deus mostra ele o Apocalipse, o Armagedon, tudo acontecendo. E já no final do livro de Apocalipse ali, vem uma palavra poderosa de João, que tem que estar nas nossas vistas, na nossa mente. Essa palavra é para a gente meditar sempre. Apocalipse capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém, oh glórias, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Esse é o nosso final, esse é o nosso lugar. Jerusalém celestial. Passa uma página aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Quer convidar o Mateus vir aqui na frente, pegar o violão? Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1. Ele vai dizer assim: e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Onde nós vamos morar, gente? Jerusalém celestial. Um lugar com ruas de ouro, com mar de cristal. E aí no capítulo de 22 fala: ele me mostrou um rio. Ele me mostrou um rio puro, de águas cristalinas. Foi o que ele me mostrou. Nós vamos agora ministrar um hino. Que o Senhor possa falar ao seu coração também, através deste hino que será aqui ministrado, em nome de Jesus. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Declare isso. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim.
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Declare: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Levante sua mão nesse momento, vamos cantar para Ele. Não haverá, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. Além do rio azul. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade.